Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos à resolução de mais um problema de física. Esse problema é bem interessante pelo seguinte, ele quer que nós encontremos, antes da gente ler, só para dar uma noção para vocês, que nós encontremos a velocidade média entre dois pontos, origem e destino, marcando sempre um ponto no meio. Ele vai fornecer, por exemplo, a velocidade do objeto na primeira metade do percurso e depois na segunda metade. Observe que quando eu falo primeira metade e segunda metade, eu preciso ter um ponto que é localizado no meio entre a origem e o destino, que no caso aqui é A e B. Desculpe, A e C. O ponto B é o ponto médio, certo? Então vamos à questão. Sobre uma reta orientada, são dados ordenadamente os pontos A, B e C, tais que a distância de A a B é igual à distância de B a C, que é igual a D cada uma delas. Justamente, o ponto B é o ponto central. Um ponto material, ou seja, um ponto onde se despreza suas dimensões, comprimento, largura e profundidade, ou altura, move-se nesta reta com velocidade escalar média, V1, de A até B, e com velocidade escalar média, V2, de B até C. Então ele aqui tem uma velocidade média, aqui ele tem outra, certo? Ele quer a velocidade escalar média deste ponto em todo o trajeto, de A até C. Vamos pensar numa coisa. Para eu calcular a velocidade média toda, eu preciso da distância toda que eu tenho, que é D mais D, 2D, dividido por todo o tempo gasto. Mas observe, ele não fornece o tempo gasto. Então nós vamos buscar uma expressão para calcular a velocidade média em cada trajeto, encontrando o tempo de cada trajeto para substituir na fórmula global. Então vamos encontrar uma fórmula no final que calcula a velocidade média sempre que acontecer esse problema, esse tipo de problema. Bem simples, vamos lá. Então ele diz aqui, ó, no primeiro trecho de A para B, o que é que nós temos? Primeiro trecho de A para B. No primeiro trecho de A para B, nós temos que a velocidade é dada por velocidade, é distância pelo tempo. Então a distância de A a B pelo tempo de A a B, certo? A distância é D e o tempo de A a B eu não conheço. Observe que no problema você conhece V1, conhece assim, ele fornece essa variável e ele fornece o D. Então nós vamos isolar a variável que nós não conhecemos, que é que nós vamos precisar para calcular toda a velocidade, que é o tempo. Eu posso inverter esse valor com esse aqui sem alterar, isolar o tempo, ó, trocar o tempo pelo valor de V e V pelo valor de T. Só inverter aqui, ó, a fórmula vai ficar assim, ó. Tempo é distância dividido pela velocidade, certo? Esse é o tempo do trecho AB. A mesma coisa eu vou fazer no trecho BC. Então repare, velocidade é distância pelo tempo, então a velocidade vai ser distância pelo tempo de B a C, e o tempo de B a C eu só vou inverter, é D dividido pela velocidade. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? Então agora o que é que eu tenho que fazer? Eu vou achar toda a velocidade média, eu vou olhar todo o trajeto por todo o tempo. Então a velocidade média de todo o trajeto de A até C é dada por toda a distância dividido por todo o tempo. Qual é a distância toda? É 2D. Qual é o tempo todo? O tempo de A a B mais o tempo de B a C. Então 2D dividido o tempo de A a B é D por V1. Não é isso? O tempo de B a C é D por V2. Ok? Tranquilo até aí? Beleza. Então agora nós vamos fazer o quê? Essa operação matemática. Ó. Vamos tirar o MMC. Vou explicar para vocês como isso aqui aparece. O MMC desse denominador aqui que vocês estão vendo, essas duas frações, é o produto das duas velocidades. Então a gente faz assim, ó. Esse é o MMC, que ele fica multiplicando, não é isso? Então V1 multiplicado por V2 dividido por V1 sobra o quê? V2 multiplicado por D, dV2. Tá aqui. Mais, tudo de novo. V1 multiplicado por V2 dividido por V2. Dá o quê? V1 vezes D, dV1, certo? Então a expressão fica essa. Agora eu vou multiplicar a primeira expressão pelo denominador da segunda, pelo inverso da segunda. Mas observe que essa segunda aqui tem um fator comum, que é o D. Eu posso colocar o D como fator comum, então vai ficar D que multiplica V1 mais V2. Olha aqui, ó. Certo? Repetir o resto. E agora eu vou multiplicar a primeira expressão, que é 2D, que é o numerador, pelo denominador, que é o inverso da segunda. Então multiplicando vai ser D, que multiplica o inverso dessa. O inverso dessa é V1, V2, dividido por D, V1 mais V2. Vou cancelar o quê? Não é esse com esse, que aqui é produto e aqui é soma. É esse D com esse D, ó. Cancelando os dois D, eu tenho que a velocidade média é 2, que multiplica V1, V2, dividido por V1 mais V2. Ou seja, quando eu quiser encontrar a velocidade média em todo um trajeto onde é dado um ponto médio, é só pegar a velocidade média no primeiro trajeto, que ele vai dar,
multiplicar pela velocidade média do segundo trajeto, está aqui, ó, vezes 2 e dividir pela soma das duas. Ok, pessoal? Então, por exemplo, vamos supor que a velocidade média no primeiro trajeto fosse 10 e a segunda velocidade média no segundo trajeto, e esse segundo trajeto é a segunda metade, primeira metade, segunda metade, fosse 20. Quem seria a velocidade média de todo o trajeto? 2 vezes 10 vezes 20, dividido por 10 mais 20. Só isso, pessoal, ok? Um grande abraço a todos, fique com Deus, valeu!